Cheguei aí já. Tá tudo branco, vira a tela. É a tela, é a tela. Agora Olá! tomei. Olha o Maravilha! cenário! Direto de Alter do Chão. Uau! O barco vencedor. Que Que coisa saudade de dar um maravilhosa. pulo nessa água. Oh, que água boa! É maravilha demais. Isso aqui é um paraíso. Não dá para nem ir embora daqui, não. Vamos Mas levando. conta uma coisa. Aí já está de noite, Tá de né? noite, tá escuro. Aqui ainda está de dia, apesar de ser uma, uma mesma hora de relógio, nós temos aqui uma hora de defasagem. O sol, quando some aqui, é quase 7 horas. 7 horas. Acabou de se pôr ali. Isso Enquanto que aí aí. deve ter sido às 6 horas da tarde, já se pôs Já aí. tem um tempinho já. Pode ser o retorno. Uma hora descobrimos. É. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Adara. Eu sou proprietária aqui do Isso. Espaço AMA, aqui em Vitória, é um coworking, é um espaço que recebe diversos profissionais. E no início na abertura em junho, a gente teve um ciclo de palestras. Tá com eco. A gente teve um ciclo de palestras aqui, foi bem bacana. A Júnia, que está aqui ao vivo, participou, foi muito legal. Mas, infelizmente, né, muita gente não pôde vir, que a gente ainda estava em pandemia. E aí, agora, hoje, a gente vai trazer esse tema novamente, né? Desvendando a personalidade dos filhos e a influência da mãe nos seus mapas natais. E vai ser uma oportunidade para quem não participou, né, da palestra do Paulo. Paulo é meu pai, astrólogo, filósofo. Conta um pouquinho aí da sua história. Pois é, eu primeiro. Tá me ouvindo? Eu tô te Tá me ouvindo bem, ouvindo? só que eu tô com o retorno Ah, da tá. minha voz e se incomoda um pouco e eles devem também estar E eu, incomodados. eu não tô tendo Eu retorno tô com meu aqui no fone, microfone. tô com Eu não tô fone tendo normal. retorno. Tá. Então vamos lá, vou tirar e colocar. Eu não tento. Tô te ouvindo normal. Eu é que não estou me ouvindo aqui no fone. Mas então, vamos lá. Primeiro eu tenho que agradecer a Deus por ter nascido num momento astrológico que me fez ser o que sou. E mais ainda agradecido por ter dois filhos que nasceram num momento astrológico que faz a conexão boa com o pai, porque nascer no momento astrológico que a relação com o pai é difícil, é muito desafiador para viver, porque o pai é a representação do brilho, do ser que quer brilhar, e esse brilho vem do reflexo do pai, do espelho do pai. Na psicanálise, nós vamos observar a questão do espelho invertido, né? O espelho inverso, que é quando a pessoa quer ser o que o pai não é. Eu tenho um caso específico, que eu não vou falar o nome, vou brincar com um nome qualquer para poder não falar o nome dessa pessoa, porque ela vai ser reconhecida, né? E a gente, na psicanálise, aprende a preservar o nosso cliente em qualquer, paciente em qualquer condição de divulgação. Então, vamos supor que uma pessoa tivesse o nome Paulo, mas eu boto meu filho de Oluape. Eu sou Paulo. Aí eu boto meu filho de Oluape. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu quero meu filho oposto a mim, não é? O inverso do que eu sou. Ora, então o nome que um pai escolhe para o filho tem um peso muito grande. O nome que a mãe escolhe para um filho tem um peso muito grande. E na psicanálise isso é muito claro. Então, quando eu vejo que eu
tenho uma relação no meu mapa positiva com meu pai. Cresço e tenho 2 filhos que têm uma relação boa com o pai, facilita a vida tanto do pai como dos filhos na relação com o pai. Na relação com a mãe é outro ponto que eu creio que a gente vai esclarecer depois. Então, ao longo da minha vida, eu tive a oportunidade de desafiar crenças que eu fui induzido a crer, né, desde pequeno. Então, mudar crenças que estão estabelecidas desde a nossa infância, ouvindo no ouvido, né? Imagina situações que já são seculares, né? Quando estabelecer a culpa na Igreja Católica, foi no século XII, XIII, estabelecer um ritual que o cara bate no peito e fala, por minha culpa, minha tão grande culpa. Eu tenho culpa de Deus ter organizado para que Jesus viesse morrer na cruz. Espera lá, eu não tenho essa culpa. Mas você é induzido a ter culpa. Então, quando eu trago esse tema, eu digo para vocês que meu pai me permitiu questionar minhas crenças. Alguma vez eu deixei meus filhos impedidos de questionar as crenças dele? Nunca. Então, o fato da gente estar dialogando num nível de compreensão elevado é porque nós temos a liberdade de questionar nossas crenças. Então, quer dizer, isso é fundamental, porque tem crenças limitantes gravíssimas que induzem a doenças psicossomáticas. E eu tive o prazer de ir, ao longo da minha vida, estudando muitas religiões, muitos conhecimentos. Tive a bênção de casar com a segunda esposa, que foi uma psicanalista fantástica. Junto com ela, usando astrologia e psicanálise, a gente ajudou muita gente. Então, a soma da astrologia, que eu conheci aos 18 anos na faculdade, num congresso de física na Unicamp, num congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Aquilo abriu um universo para mim de conhecimento, mas exigiu uma reorganização de minhas crenças. Então, hoje, graças a ter tido meus filhos que tenho, poder ter liberdade de viver aonde eu vivo, onde eu quero viver, onde eu posso viver. Quando comecei a ser profissional de astrologia, era crime no Brasil. Chamava charlatanismo. Em 2008, eu tinha programa de rádio na Gazeta AM, no Espírito Santo, Vitória, e foi feito um projeto de lei que tirava a função de astrólogo como de bandido. Né? Passou a ser uma profissão regulamentada com toda uma descrição. E ainda temos faculdade de astrologia no Rio de Janeiro, em Santos, São Paulo, capital. E isso, hoje, a astrologia já tem um embasamento técnico-científico imenso, que imagine, na época que eu fui me tornar astrólogo, nem sequer havia autorização legal de ser um profissional de astrologia. A psicanálise custou a ter reconhecimento, né? Freud foi uma luta para ele conseguir chegar a provar que o inconsciente existe. Então, nesse sentido, nós vamos hoje trabalhar um tema perigosíssimo, né, para as crenças limitantes, muito perigoso. Então, eu não posso expressar as coisas que eu já tenho elaborado ao longo da minha vida, porque assustam as pessoas. Assustam. Quando eu tenho hóspedes aqui no meu barco,
e levo para eles verem o céu noturno e explico, aquilo ali, assim, 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 eles ficam perplexos, porque eles veem na realidade um fato que para nós é considerado um culto, uma crença limitante. Então, é muito importante a gente ter toda essa cautela, porque para ajudar as pessoas nós não podemos agredir as crenças delas, mas às vezes é preciso sacudir, senão a pessoa não desperta. Tá? Então, ao longo de todo esse tempo, desde os 18 anos que eu conheci a astrologia, fui caminhando com todo o conhecimento de tecnologias, física, matemática, informática, astronomia desde menino, me tornei o astrólogo com o reconhecimento que tem no Brasil inteiro. E às vezes eu assusto quando eu vejo pessoas falando assim, o Paulo é especialista em astrologia empresarial. Por que eles falam isso? Não sei. Paulo é isso, assim, a gente não sabe, porque as pessoas constroem heróis para ela. E eu me sinto, assim, às vezes assustado quando eu ouço certas coisas. E como nós estamos falando de pais e filhos, o tema é muito importante porque você, Adara, está passando no período atual, 2022, 2023, pela figura da morte do pai, astrologicamente. Saber disso me ajuda? Lógico que eu posso te ajudar a entrar no universo e compreender o pai. Mas esse pai, como eu falei no início, é apenas um espelho de si mesma. É você que olha esse espelho e vai falar bem assim, eu sou o lado belo do meu pai ou eu sou o lado feio do meu pai? E aí você vai ter que descobrir que o seu lado feio é você, o seu lado belo é você, e você vai ter que passar a lidar com isso sem achar o pai, a mãe, isso, aquilo. Isso é fundamental. Isso ocorre quando Plutão passa em conflito com o Sol da nossa vida. Eu passei por isso. 2012 e 2013. Foi uma morte profunda do meu ego. Quantas mudanças, né? E foi quando meu pai se tornou um homem com Alzheimer. Parou. Aquele pai que eu tinha diálogo, como eu e você temos, acabou. Ele já não compreendia a realidade de segundos atrás. Então, quando eu vivi a morte do pai, não foi a morte física, foi uma morte psicológica minha, existencial, e a realidade foi a morte do pai como pensador. Até porque o que ele pensava, na época, era incompatível já com aquilo que eu já tinha descoberto na vida. Então, esse pai era impossível dialogar com ele no nível de compreensão que hoje eu tenho. Então é isso aí, nós queremos que as pessoas possam avançar nesse estudo maravilhoso de si mesmo. Hoje a gente traz esse tema como um bate-papo, né? Até porque não dá para ser a palestra em si, por conta dos slides, etc. E aí a gente já tem algumas coisas aqui algumas perguntas que já enviaram para o Paulo. E quem quiser também enviar mais perguntas aqui também, ao longo dessa live a gente vai falando sobre isso. No finalzinho a gente vai tentar fazer uma análise aí também, né? De uma pessoa que mandou os dados hoje à tarde. Então podem ficar à vontade de mandar mensagem. Já teve uma pessoa aqui, ó, que falou que é sua cliente desde 1990, da família inteira, Adriana Cláudio da Silva. Adriana, maravilha. Desde 1990 é cliente. A Adriana esteve aqui esse ano agora, na virada do ano, aqui no Barco Vencedor, foi maravilhosa a companhia dela. Então, veja bem, Adara, por essa facilidade da gente estar aqui e as pessoas estarem dialogando com a gente,
nós podemos pegar esse tema e prolongar ao longo da necessidade. Sim. Hoje, um tempo restrito. Tem uma pessoa aqui, ó, tem uma pessoa aqui falando que lembra de você decodificando o código Morse. É aquele vídeo, será, no YouTube? É um vídeo. Muitas histórias. Muita história. As pessoas se assustam quando eu falo bem assim, eu sei fazer omelete. Aí a pessoa fala, omelete das grandes, a maior omelete do Brasil. Como é que pode ter caído da minha mão organizar a maior omelete do Brasil? Vai entender isso, por que o universo quer isso, né? Descidas no Rio Doce, com quantas pessoas? Chegou, a maior que teve foram 600 pessoas num dia. Que coisa espetacular. Depois que eu e você fizemos uma descida no Rio Doce para conhecer... Ali eu falei, filha, que coisa espetacular, a gente não sabia que era tão lindo o Rio Doce, né, de caiaque. Aí nós falamos, vamos trazer gente. E olha quantas pessoas nós levamos para descer o Rio Doce. Mais de 5.000 pessoas desceram o Rio Doce de caiaque. Coisa assim, é apaixonante isso, né? Uhum. Então vamos lá. Sim, explica um pouquinho, pai. O Paulo. Pode ser pai mesmo. Sim. Como que funciona essa comparação entre os dois mapas para fazer essa análise, né? No caso do tema de hoje, né? Que é a mãe e o filho. Vamos expandir esse mãe para pai também, porque eu sei que tem uma pergunta aí bem importante da gente dialogar. Mas quando a mãe está gestando, ela recebe influência do pai. Quem é o receptáculo? É a mãe. Então, o pai foi muito carinhoso com a mãe. Quem que recebeu isso? Foi a mãe que recebeu esse carinho. São as sensações dessa mãe provocada pela presença do pai que gerou sensações de memória química para o feto. Então, uma mãe que estava em estado de atenção, de medo, de insegurança financeira, medo do futuro, tudo que ela guardou de medo vai estar incorporado na gestação, através de quê? Enzimas, hormônios, que vão passar pelo sangue dela e o sangue do bebê. E o bebê vai sentir aquelas coisas que a mãe está sentindo sem cenas. O bebê não tem cenas. Ele só tem percepções químicas. E algum tato, algum barulho que ele ouça da barriga. Sensações, né? Sensações, mas não compreende a cena. Então, quando a gente olha o mapa da mãe, nós sabemos a história gestacional da mãe, como foi a gestação dela. E nós vamos saber o ser que a mãe é. Ora, o ser que a mãe vai provocar um desenvolvimento, vamos dizer assim, uma conexão matemática que vai levar aos fatores que geram a criança. Mas aí, cada gestação não é diferente, Adara. Você não teve opção de ter vivenciado 2 gestações. Imagina a minha mãe que teve 7 gestações. Inclusive, uma veio 2 na barriga, gêmeos. Então, olha só, 6 gestações, 7 filhos. E cada uma foi diferente, cada cenário foi diferente, cada história momentânea foi diferente. Então, quando eu pego, analisando o mapa da Adara, o que representou o mapa da Adara em relação à mãe, em relação ao pai, é fácil eu ver o que estava passando na minha vida em relação à sua gestação. Eu não queria que você nascesse em São Paulo,
tratei de pedir transferência para Minas Gerais, Manhuaçu. Para quê, filha? Para estar ao seu lado. Porque em São Paulo eu gastava 1h30 para chegar aonde nós morávamos. Então eu não quis isso. Já era traumático viver em São Paulo, porque eu saí de Vitória, Vila Velha, que a gente queria comprar uma manteiga, andava um quarteirão e tinha supermercado. Imagina em São Paulo, quando eu fui lá andando, quando eu cheguei, primeiro dia lá, fomos andando até, eu fui andando, andei 1 quilômetro para chegar Passei uma zona que o porteiro falou, você é louco, ali é uma zona de alto crime. A pé. Eu não sabia. A pé, né? Cheguei lá no supermercado, 120 caixas. Eu falei, meu Deus, coisa louca, 120 caixas. Quando eu fui pegar a coisa lá né, e pagar, uma fila imensa. Foi mais de meia hora para passar no caixa. Então, tudo isso foi me assustando. Depois o trânsito, eu falei, não quero, com a sua mãe que ficou grávida, viver aqui essa gestação. Então, eu fui para Manhuaçu, que eu ouvia a sirene da empresa, descia e chegava, 5 minutos caminhando. Chegava a hora do almoço, eu vinha caminhando e almoçava com sua mãe. Quando você nasceu, né, pedido para ir para Vitória, para você nascer lá e eu poder acompanhar. Então, quer dizer, no seu mapa está a presença de um pai que sempre quis estar presente. E outras cenas que foram acontecendo que marcam isso. Ora, veja que as sensações que sua mãe viveu, eu não posso saber. Porque foram ela que viveu. Mas o mapa mostra vários mecanismos do seu mapa em relação à sua mãe. Então, assim, quando eu olho o mapa da mãe, eu sei o ser da mãe. Quando eu vejo o mapa do filho, aí eu olho o mapa do filho com o mapa da mãe, fica fácil entender essa engrenagem que foi colocada. Por exemplo, se eu olho o seu mapa em relação ao pai, tem o Sol na casa 9. A casa 9 é a casa da filosofia, religião, ciência, do conhecimento. Você quer brilhar na casa 9, porque é o Sol, né? O Sol quer brilhar. Então, se o Sol quer brilhar na casa 9, você quer brilhar através do saber, do conhecimento. Você não admite atender pessoas sem antes pegar o diploma de autorização para que você fale, eu sou uma psicanalista. Porque você tem o Sol na 9. O Sol na 9 nunca vai fazer algo meio que fora da lei. Mas seu pai foi fora da lei para ser astrólogo. Entende? Olha que mecanismo complexo a gente tem que lidar com o seu mapa, o seu pai que foi profissional sem fazer faculdade por ser autodidata. É o meu mapa que diz que eu sou autodidata. E aí você brilha você admite um pai brilhante na cultura, no conhecimento, no saber, na aventura, né? Porque você gosta do pai porque ele é aventureiro, ele gosta do pai porque ele desbrava, ele avança, ele dá palestra, ele dá curso. Então, quer dizer, o seu Sol está dizendo isso. Então, se eu pego o mapa de uma criança que tem o Sol na casa 12, que é uma casa de solidão, eu vou dizer que o pai foi presente na vida dessa criança? Só em imaginação. Então, vamos supor que o pai morreu. Logo que a criança nasceu, essa criança tem o Sol na casa 12, e a mãe fala sempre do pai. Ai, seu pai era muito querido por todo mundo. Onde o seu pai chegava, todo mundo... Aí ele vai numa casa dos amigos que conheciam o pai. Nossa, seu pai era maravilhoso. Essa criança está construindo um Sol
na casa 12. É um sol real? É o pai real? Não, é um pai fantasiado pela criança. Engraçado como Então, que o Arthur, por exemplo, ele tem muito forte a presença da avó paterna, né? E ela faleceu em é 2019, mas ainda é isso. muito presente. As pessoas falam com ele, meu filho, como que sua avó te amava, né? Você era muito amado, ela era apaixonada por Isso. você. E tem muita isso. E ele Tem não que lembra, marcar. mas as pessoas E, trazem o e, tempo e inteiro. veja, e veja que a casa da avó paterna, a avó materna, é a casa do avô paterno. Então, o Paulo, avô do Arthur, é muito presente na vida dele, no estímulo ao nome, no apoio ao parto. Então, a presença do Arthur e do avô do Arthur é muito grande. Aí a avó se ausentou. Puxa vida, mas Fisicamente. vão marcar, né? Essa presença do lado dele. Aí, se você olha a avó materna e o avô paterno, que é a casa 7, né? Então, nós estamos falando da casa 1, avô materno e a avó paterna. Enquanto que a casa 7 é o oposto, é a inversão. Então, se você olhar o perfil da sua mãe, né, da avó materna do Arthur, e do pai, né, do avô paterno, o perfil é muito semelhante. Né? Você vai ver o mecanismo emocional muito presente. Enquanto que a avó paterna era presente como autoridade, como forte, como não sei o quê, né? Dava atenção, mas era forte, era a figura líder. Pai e filho. Enquanto que o avô materno é exatamente assim. Então, filha, quando você questiona para que nossos, né, amigos aí possam entender o que é um mapa na relação pai e mãe, o mapa já está definido tudo. Tudo. O caso que me pediram hoje aqui para analisar, você me passou os dados, eu não conheço as pessoas, só fiz o cálculo, vai mostrar uma fase astrológica de conexão forte demais. Muito forte. Tá online a pessoa, fica atenta. Então, aí quer dizer, eu tenho que ter toda a cautela para transmitir as informações devido ao quê? A crenças limitantes. Porque as crenças limitantes inibem a pessoa de enxergar as coisas com realidade. E você sabe que eu recebi casos terríveis para ajudar em famílias. Terríveis. E eu não podia ser aquele que ia colocar o julgamento de certo e errado. As pessoas vieram para ser acolhidas e ser curadas, né? Então o cara sobe no muro, cai do muro e quebra a perna, chega lá, o médico, em vez de tratar a perna dele, fala assim, mas você não devia ter subido no muro, porque o muro... E a perna do cara está lá precisando de atenção, né? Então eu não posso, o terapeuta não pode ter julgamento de certo e errado. Quantos são capazes de fazer isso? Freud trabalhou esse tema dizendo: nenhum terapeuta vai além dos seus próprios limites. Como eu vou ajudar uma pessoa se aquele limite eu tenho? Não dá. Então, é preciso que a gente evolua como pessoa, eliminando um monte de certos e errados, para poder ajudar o outro. Já teve caso, né, de pessoas que você fez um mapa e aí a pessoa não aceitou, brigou, né, achou ruim, logo depois de um tempo que digeriu tudo, voltou, né? Pediu desculpa. Falou, era aquilo mesmo. De tanto as pessoas, ela querendo destruir o que eu falei dela, ela falava com as pessoas, mas você é assim mesmo. Aí ela foi sacando, foi acordando. Tá todo mundo falando você. São quantos casos que foram recusados ao longo de 35 anos de mapa gravado?
um caso em que o cara veio reclamar que a esposa não era daquele jeito, mas a esposa só que era algo tão assim, picante, que ele preferia não querer que ela fosse, né? Mas foi assim, um caso, e essa moça, e um caso só, 2 em 35 anos, quantos milhares de mapas eu já fiz, né? É um negócio assim, incrível, facilita a minha vida ter todo esse conhecimento, né? Facilita a vida do Paulo só, Paulo individual, mas como sociedade, não, minhas crenças não casam com a sociedade. E um monte de conhecimentos que eu tenho, eu ouço ali e falo, ih, meu Deus do céu. E aí eu olho os dentes, já interpreto os dentes. Olha a mão, já tem as linhas para eu saber os perfis da pessoa. Se eu ouço a pessoa falando, eu interpreto o jogo psicológico ali. E como tem família aqui dentro do barco? É Nossa. terrível, porque eu ouço os ruídos o tempo inteiro das relações familiares. Então, para viver em sociedade, é melhor não saber nada disso. Mas eu fui alertado sobre isso. Nos estudos ocultistas de Blavatsky, né, que são ocultistas na época, agora não, agora tem livro na livraria lá, lê quem quer. Dizia ela que quanto mais você ascende no conhecimento, mais solitário você fica. E é verdade. Né? Você vai lá hoje no povo que bebe cerveja lá, bebe até cair. Tá cheio de gente. Vai no ponto de droga lá, tá cheio de gente. Né? Carnaval tá cheio de gente, adoro. Lembra que nós fomos pular carnaval? Mas eu fui pular carnaval eu gostava quando jovem, né? Mas nós fomos pular carnaval lá na passarela do Sambódromo do Espírito Santo, porque eu queria entender a vibração. Era um filósofo ali no carnaval. Então, é complexo mesmo ter esse saber todo. É preciso que quem caminhe por esse lado vá entendendo que cada vez ele vai preferir ficar longe de pessoas. São os seus mecanismos também, né? Meu mecanismo de Saturno na 12, que é a solidão. Né? É um pai sonhador, um pai que quis salvar a humanidade. Eu sou reflexo do que meu pai era. Então, quando a gente olha o mapa de uma criança, nós sabemos o ser dela e sabemos o que é que gerou na conexão do universo. É uma conexão, é uma engrenagem. Olhando o mapa natal, qual é o aspecto ali no mapa que mostra a ligação com a mãe? A mãe é a lua, sempre a lua. Tá? Então, nós temos 2 mães no mapa. A mãe lua, que é a protetora, que zela, que cuida, e a mãe mulher, que é o planeta Vênus. Então, a menina olha a Vênus e fala, eu quero me arrumar como minha mãe. E o menino vai olhar a Vênus e eu vou olhar a Vênus do menino para falar, eu quero uma mulher que tenha esse perfil pessoal, né, de beleza, de aparência, de vínculos. Então, nós temos a Lua, maternidade, proteção, e temos a Vênus, o símbolo feminino como mulher, desejo. E aí é muito importante, mostra a Vênus de novo para eu colocar aí uma questão. Veja o símbolo da Vênus, veja o símbolo lá embaixo ali, embaixo de Touro e Libra. O símbolo é um círculo em cima de uma cruz. E agora mostra a Lua. Símbolo da Lua agora. Andara, mostra isso aí. Veja a Lua. É só o círculo, o semicírculo, né? Que é o semicírculo. Então,
Os signos tem até uma que mostra o símbolo de cada planeta. Os signos são representados pelas estações do ano. Não tem nada de estrela no céu, porque o sol está lá na estrela tal. Não, é a estação do ano. Quando começa a primavera, quando o sol passa aqui em cima da Amazônia, em cima do trópico, o equador da Terra, começa a primavera para o hemisfério norte ou o outono para o hemisfério sul. E quando ele estiver voltando do hemisfério norte, começa o outono para o hemisfério norte e a primavera para o hemisfério sul. Vai acontecer agora, perto do dia 21 de março. Então, cada símbolo dos astros é representado por círculos, que é o espírito existencial, a cruz, que é material, é o que eu quero de relações animais, materiais, físicas, e a lua, ou semicírculo, que são os aspectos emocionais. Aí é a própria psique mesmo. A psique é um ser emocional. Então, espírito, psique e corpo. Psique é traduzido para o português como alma. Então, nós somos seres dotados de psique. Somos seres animais dotados de ânima. E somos seres almados, dotados de alma. Alma, psique é a mesma coisa. Ânima é a mesma coisa. Então, dizer bem assim, a alma é eterna. Que isso? A alma é o animal, animou. Se o corpo morre, é porque a alma não está mais animando ele. A psique não está mais animando. Então, deixa de existir alma quando o corpo morre. Porém, o espírito está numa estrutura de herói, de valor, de energia que permanece como eterno. Como eterno, mas não precisa ter o conceito de reencarnar, reencarna ou não reencarna, esquecemos isso agora. O espírito é apenas o simbolismo do eterno, o eterno que vibra. Então, a lua representa a nossa estrutura emocional materna e influencia a nossa psique. Por que que as pessoas têm uma alteração emocional terrível por causa da lua? Nossa, pessoas com lua em signos e conflitantes. Eu tive uma vez uma pessoa que eu estava entrevistando para uma empresa, que eu olhei o mapa dela e falei assim, primeira coisa, você é excelente comerciante. Você vai ser excelente no comércio aqui. Eu só preciso te ajudar um problema. Porque toda semana você tem 6 horas de destruição total. Você é capaz de chegar com o cara fechado e brigar com todo mundo aqui. Daqui a pouco você cria uma inimizade tão grande por causa desses 6 horas a cada 7 dias, que não vai valer a pena te aguentar aqui. Então vamos combinar assim, eu vou te dar uma... eu falei com ela assim, eu vou te dar uma tabela, porque eu quero o seu profissionalismo comercial aqui dentro da empresa, vai ser ótimo, mas eu vou te dizer assim, dia tal da semana, de tal hora até tal hora, você vai estar em crise existencial. Não é culpa de mãe, não é culpa de pai, não é culpa de amigo, nem do trocador que te aborreceu, nada, é você que está no estado emocional de crise agressiva, explosiva. Se você souber lidar com esses dias que eu vou assinalar na sua agenda aqui, com o passar do tempo, você não vai precisar mais de agenda. Você vai sentir sua respiração, você vai sentir sua pulsação, você vai sentir seu estado emocional raivoso. Sinais, né? E você já sabe que é aquele momento. E se você calcular aqui com um programinha do celular de cálculo astrológico, você vai poder olhar a semana, o dia exato que você está mal. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma lua em touro. Quando eu começo a comer desregradamente, poxa, qual é a minha alimentação em 4 anos e meio? Eu tomo meio litro de açaí nativo da Amazônia,
com um pouquinho de açúcar e limão no almoço, e de noite, antes do sol, que o sol vai se pôr, eu tomo o restante. Essa é a minha alimentação. Quando eu tô doido para comer um negócio aqui, outro ali, outro aqui, eu sei que minha lua não está bem. Eu vou olhar o mapa, a lua está passando em leão, está em conflito com a minha lua em touro. Gente, a pessoa consegue fazer essa observação se ela tiver um tempo de registrado. Lembra da agenda astrológica que eu fazia, que emitia no computador? Maravilhoso! E eu as já pessoas questionei várias vezes para retornar com ela. As pessoas podiam olhar a agenda anualmente, era o ano inteiro. Né? Tinha lá em cima o dia e tinha em frente. Hoje você está com Mercúrio quadratura Saturno. Evite brigar com autoridades, evite de criar problema com pessoas que são, de alguma forma, vão reagir contra você. Deixa passar esses dias, que no caso de Mercúrio quadratura Saturno, é cerca de 3 dias isso. Então, 3 dias no ano, ou no caso seria 3 dias de cerca de 3 em 3 meses. Então, 3 dias, de 3 em 3 meses, essa pessoa está cuspindo marimbondo se alguém negar alguma coisa que ela pensa. Vai para uma reunião, tá com isso? Fica quietinho. É melhor. Agora, quando tiver em harmonia, a pessoa convence qualquer um. Então, isso é muito importante. Vamos para o próximo ponto que você assinalou aí. A Juni perguntou aqui, quando se programa um nascimento, né, uma cesárea, agendada, para tentar definir aquela data e tentar não cair em momentos ruins, fases ruins. Como fica essa questão? Eu digo para a Juni que é o desejo dela de ser Deus. Eu sempre disse que eu não consigo manipular o universo. Eu vou, então, calcular um momento astrológico e vou dizer como é que é a mãe da criança, como é que é o pai. Normalmente, quando se pede a data de nascimento, eu falo, vamos esperar mais próximo, né? Porque eu começar a calcular 9 meses antes, não tem jeito. Né? Lembra de um videozinho que eu coloquei para ver se você consegue, um vídeo que vai girando assim, você consegue colocar aí? Sim. Veja, um videozinho que está girando os astros. Vai ser importante para resolver essa questão. Então, veja bem, recentemente eu apoiei uma gestação praticamente desde que a moça descobriu. Nossa, mãe! Ela entrou em desespero, isso aí, veja, a cada 15 minutos está girando esse céu aí, 15 minutos. Tem como a gente saber como é que vai estar o posicionamento do céu meses antes da criança nascer? Não tem como. Se 15 minutos já mostra essa variação aí, tá? Cada pequeno grau que muda aí, 15 minutos equivalem a 4 minutos, 1 grau na linha do horizonte. Ou seja, a Terra está girando. 4 minutos, 1 grau, 4 graus são 40 minutos, né? 4 graus, 40 minutos. Veja só que a gente não consegue a precisão. Mas, recentemente, uma moça, eu acompanhei ela estava em desespero, a gestação foi assim, acidental e causou muito problema, e ela pediu o mapa do rapaz, querendo conquistar o rapaz. Ela falou, Paulo, me ajuda a conquistar ele. Eu olhei o mapa e falei, de jeito nenhum, sai perto dessa pessoa. Porque essa pessoa e você vão ser o caos a vida juntos. Aí, pelo menos, então, depois que ela chorou umas 3, 4 noites, né?
Ela me ajuda a achar uma data que o neném vai estar em harmonia com o pai e com a mãe. Olha, a Dara, se uma mãe chega para mim e fala bem assim, eu quero um mapa de a criança nascer em harmonia com o pai e com a mãe. É difícil. Não é diferente de uma mãe que chega grávida e fala assim, eu quero que meu filho nasça e nunca sinta vontade de conhecer o pai sequer. Olha a diferença que seria. Essa mãe queria que o filho nascesse numa harmonia de pai e mãe. Então, o desejo já estava gerado dentro do ser dela para que a criança sentisse, olha, você vai nascer, criança aqui que está no meu ventre, mas vai nascer para amar o seu pai, para admirar o seu pai. Olha que diferença, meu Deus, do que uma mãe que vai passar uma gestação só falando que o pai é vagabundo, que o pai é isso, que o pai é... Quanto ódio vai gerar dentro dessa história gestacional se a mãe nega o pai? Ora, eu tive casos que eu peguei o mapa, olhei e nasceu no dia e na hora do eclipse. O eclipse dura em torno de 25 a 30 minutos. Quando uma criança nasce, um bebê nasce, no momento do eclipse, visto da cidade onde a pessoa nasceu, porque se foi visto lá no Japão, eu estou nascendo aqui, eu ainda saio fora, né? Ainda tem influência, mas sai fora do ponto grave. Então, eu cheguei e falei bem assim, quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, sua mãe, que a lua tapou o sol naquele dia. A lua entrou na frente do sol, igual eu pus a mão aqui na lâmpada aqui, como tem duas, né, eu teria que botar na frente das duas. Então criou o eclipse. Eu estou aqui, a lua, o sol está lá, a lua entrou na frente e falou, você não vai conhecer seu pai. Não é isso? Aí eu falei para essa pessoa, olha, seu mapa mostra que sua mãe escondeu o seu pai. Ele entrou num ódio, ele entrou numa reação tão terrível. Falou, eu não sei, e minha mãe sempre disse que nem ela sabe, porque ela era prostituta, fazia programa e não sabe com quem foi o pai. Você imagina eu ter que lidar com essa reação. Eu apenas estava mostrando que o pai está escondido pela mãe. Poxa vida, nasceu num eclipse. Eu tive outro caso, em que eu, atendendo a família, foi até pessoalmente assim, o pai, o irmão, a irmã, a mãe, o pai sentado numa cadeira ali, eu fui fazendo o mapa de cada um. E quando eu olhei o mapa do pai, falei, meu Deus, eu estou diante de um orador fantástico, um cara com poder de comunicação maravilhoso. Depois eu fiquei sabendo pela mãe, né, que falou, você não sabe não a profissão dele? Eu falei, não. Falou, ele é orador oficial de uma grande corporação mundial. Então, imagina que eu estava diante de um cara que rodava o mundo para fazer palestras. E o mapa estava dizendo que o cara era espetacular. Quando eu olhei o mapa do menino, do filho, até um homem muito brilhante, estava mostrado que ele nasceu no dia do eclipse. E aí eu falei, meu Deus, como é que a mãe, essa que está aqui do meu lado sentada, ofusca o pai do menino, do rapaz que está aqui na minha frente, ofusca. Como é que essa mãe consegue? Depois eu fui descobrir que a mãe fazia de tudo para proteger o pai, para que ele tivesse todo o tempo disponível para as palestras, para isso, para aquilo, não sei o quê. Então, o pai era quase assim uma figura intocável, intocada, né? Outro caso muito importante, dois casos idênticos, o Sol na casa 12. Então,
O Sol na casa 12 diz assim: meu pai é um símbolo obscuro, ou seja, ou é algo que eu não compreendo, porque é muito, ou é frágil, ou é fraco, ou foge para as drogas, ou não foi presente, e eu criei uma imagem de pai maravilhoso. É o Sol na casa 12. Olha, todos dois eu falei bem assim: seu mapa mostra que seu pai não teve presente na sua gestação, durante a gestação. Ah, meu pai é caminhoneiro. Às vezes ele passava 3 meses sem chegar em casa, porque viajando para lá para cá, né? Pega uma carga aqui, pega outra ali. E quando ele vinha, ele dava toda a atenção possível àquela criança. Porque ele tinha 3 meses de distância, né? Aí o que ocorre? Aquele pouco tempo que convivia, era um herói maravilhoso, espetacular. E a criancinha foi crescendo com a falta, e essa falta lembra a história do cachorro que passou dias e dias sem ver o dono. Quando chega, o rabo balança, chega a mijar de tanta alegria, né? Mas isso ele faz mesmo que seja uma horinha só. Ele faz se você descer lá no quintal para levar as coisas no carro e voltar, porque ele não tem noção temporal. O cachorro não tem noção temporal. Então, se ele ficar 10 dias, 20 dias, 30 dias, não importa. Quando o dono chegar, ele não lembra que esse filho da puta desse dono me deixou 30 dias aqui sem me dar carinho. Ele não sabe disso. A criança até cerca de 4 anos, ele é atemporal. Ela não tem noção de tempo. A criança vê o mesmo desenho animado 50 mil vezes. A gente não aguenta. A mãe sai para trabalhar, parece que está indo bem embora, para nunca mais voltar. É exatamente essa sensação. Então veja que diante daquele desenho do círculo do céu passando ali, eu vou conseguir fazer o médico calcular uma data para que ele nasça com o Sol? Em que casa eu vou colocar esse Sol, essa Lua? E se tem a Lua aí em oposição a Plutão, é uma mãe que vai ser diabólica, vai ser dominadora, castradora. O que eu vou fazer? Eu tenho quanto tempo disponível numa janela para ter um mapa bom? Ora, é muito difícil. Então, e ainda por cima tem que estar em sincronia com a personalidade que a criança já nasceu para ter e que a história da mãe já nasceu para ter, não é? Então veja que quando a gente olha o mapa astrológico de uma criança, é um plano divino maravilhoso, plano divino espetacular, que causa esse nascimento no momento perfeito, conectado com a mãe, sabe? Aí essa criança que eu calculei para benefício da mãe, ela conseguiu que o médico fizesse o nascimento naquele horário que eu calculei, mas eu calculei assim, faltando 3 dias. Faltando 1 mês, eu calculei, vamos pedir a ele para essa data. Quando chegou perto, vamos tentar essa hora. E ela conseguiu, com uma diferença de 1 minuto, 2, né? Cada 4 minutos varia 1 grau na linha do horizonte. Então, ela conseguiu uma coisa, um feito maravilhoso. Então, eu me sinto feliz por ter conseguido não calcular a hora da criança, mas sim dar apoio à mãe. Foi a mãe que passou uma gestação que podia ser dificílima, emocionalmente desequilibrada, tentando de todo jeito buscar um caminho que ia magoá-la,
Mas Deus falou bem assim, Paulo, entra na vida. Não é que Deus falou, não, porque se Deus falar, ele é temporal, né? Isso aí é assim. Só nasceu nesse horário mesmo. São expressão, Então, quer dizer, porque a criança ia nascer naquele momento, a mãe queria isso, precisava. Aí foi criando uma engrenagem onde o Paulo participou de uma gestação à distância, ela mora em Minas Gerais, eu estou na Amazônia, ajudando ela a se equilibrar. E qual a felicidade dela chegar e ir até o hospital sabendo que aquele dia estava bom para nascer, que aquele dia, naquela hora, a criança nasceria em harmonia com o pai, em harmonia com a mãe, uma pessoa extremamente carismática. Então foi assim, uma bênção, mas eu consegui calcular o horário que uma criança deve ou não nascer? Não, eu sempre falo assim, Deus já sabe o horário que a criança vai nascer. Eu posso apenas tentar usar o conhecimento que a gente tem para ver que, olha, se for nessa hora, vai ser isso, assim, assim, assim. Se for nessa hora. Mas, caso do Arthur, seu filho, né? Toda uma gestação escondida, não podia falar que ia nascer em casa. Olha que jogo psicológico do caramba. Né? Ter que fazer todo um cenário, né, para poder ele nascer do jeito que você queria que nascesse. E aí você veio até o seu pai, quando decidiu, quando soube da gravidez, falou, pai, você me apoia nisso? Eu falei, claro, nem pensa duas vezes. Então, veja bem, ele nasce com Plutão conjunção com ascendente. Gente, se eu pudesse calcular, eu tiraria Plutão conjunção com ascendente. Por quê? Significa um parto mortal. Um parto que a criança nasce para sobreviver à morte. Em alguns casos, não sobrevive. E esse então, caso, vou contar um pouquinho do que foi esse caso. Ele nasceu e aí eu só pedi para as meninas, toda a equipe, né, foi parto domiciliar, pedi para as meninas, olha, eu preciso que vocês, nasceu, anota a data e manda pro WhatsApp do meu pai. Foi esse pedido que eu fiz. E aí, ele jogou no mapa, fez o cálculo e se assustou com essa informação, né? E aí, não, tá tudo bem, tal. Eu deve ter até mandado foto dele, né? E aí, logo, umas horas depois, ele me ligou perguntando se tava tudo bem, o que tinha acontecido. E aí, depois eu até contei isso para as meninas, elas ficaram surpresas, assim, que no outro dia... Eu esperei 24 horas para entrar no detalhe. Aí, no outro dia, ele me ligou, como você passou, as emoções, pode me contar o que aconteceu? Eu preciso saber, porque, né, eu vi aqui que tem algo estranho no mar. E foi uma quase morte, ele foi reanimado, né? Ele foi reanimado, então, etc. E está no mapa dele. E isso significa, como o ascendente está ligado ao pai da mãe, e a mãe do pai, o que aconteceu com a mãe do pai? Faleceu quando ele era muito criança. 3 anos. Então, a morte vai ficar presente na vida dele. Como a avó morreu ele muito novinho. O Gael tinha nascido. Então, o Gael não sofreu influência dessa avó? Sofreu. Na gestação, sim. Foi traumático, né? Cheio de questões, mas já não era mais escondido. O parto ia ser em casa, todo mundo sabia, aceitavam, né? Então, o Gael... mais ou menos. Então, quer dizer, estar com Plutão na casa 1, em conjunção com o ascendente,
Ocorre todos os dias, isso, ocorre todos os dias, mas durante cerca de 15 minutos. Imagina, a June, foi pedido que eu calculasse o mapa de uma criança, e eu falei, olha, se fosse eu escolher, eu colocaria tal hora, mas não pode passar 15 minutos, porque aí entra o ascendente, Plutão, posição com ascendente. Então, quer dizer, eu não quero ser o culpado de escolher a hora de que a criança vai morrer, não é? Ou vai ter um trauma com a morte. Então, ó, tem que ser até tal hora, porque depois não dá, não. Então, quer dizer, nasceu uma criança com Plutão na casa 1, diferente do Arthur, que tem Plutão conjunção com ascendente. Essa criança nasceu com Plutão na 1 e é poderosa, igual o Arthur é. O Arthur, ele enfrenta qualquer coisa. Mas os outros aspectos do mapa vão dizer outras, né, naturezas da pessoa. Não é só o ascendente. O ascendente é um modo de chegar. Ele chegou traumatizando assim, a morte está aqui, mas eu venci a morte. Se eu venci a morte, eu venço os desafios que tiver que vencer. Então, está tendo uma influência aqui no meu microfone de um som, mas parece que é só no meu microfone. Não, é só no meu fone. Deve ter algum rádio ligado por aí. Mas então, Adara, vamos avançar porque o tema é longo. Já temos 1 hora. Então, não existe culpa, né? A gente também tem muito aquela frase, né? Tudo culpa da mãe, culpa da mãe. Vamos tirar um pouco esse peso nas nossas costas, que tá tudo né? É importante porque eu pego o mapa de uma criança e vejo a Lua em conflito com Júpiter. E aí o que vai dizer isso no mapa da criança? Que a mãe estava gestando numa casa ou num ambiente que ela era considerada errada. A gestação foi errada, a culpa foi dela, todo um problema, tá? Então veja bem, essa pessoa nasceu para desafiar qualquer lei. Porque a mãe, durante a gestação, tinha ódio de ter que obedecer àquela lei que ela não aceitava. Aí eu falo isso, a criança vai e pergunta à mãe, meu Deus, eu estava na casa da sua sogra, da minha sogra, ela era religiosa, eu não podia fazer isso. Ou seja, quando tem mães que quando eu faço o mapa do filho, é grande, o filho é grande. O filho assiste e eu falo sobre a gestação dele, ele quer que a mãe assista. Quando a mãe assiste, ela fica assustada. Como é que ele sabe que eu estava passando por isso? Entende? Então, quer dizer, a culpa é da mãe? De jeito nenhum. A mãe vive um cenário durante a gestação. Existem agentes durante a gestação. O pai influencia a mãe com o seu carinho, ou com o seu desdém, ou com sua raiva, ou por não ter dinheiro para pagar as coisas, né? Ou qualquer coisa. O pai é referência e vai estar presente no corpo da criança em forma de estruturas químicas pelo DNA e estruturas químicas pelos hormônios e sensações também da mãe. Mas causado pelo pai, não é? A projeção é do pai também. Então a mãe é um receptáculo. É como se você pegasse uma sementinha e botasse num vaso. A mãe é esse vaso. Se ela recebe água na dosagem certa, se ela recebe nutrientes na dosagem certa, a planta pode vir a nascer saudável. Mas imagina uma mãe que tenha mais conhecimento da psique do que uma outra que não tem. Eu ouço cada agressões às crianças. Eu cheguei agora, recente, lá no Lago Tapari, onde eu vou fazer a minha estrutura de vida lá, se Deus quiser, né?
E aí tinha uma índiazinha, cabelinho de índia, que chegou numa canoa, junto com o rapaz que mora lá. A menina não devia ter 2 anos. Aí ele chega e fala bem assim: você quer essa índiazinha para você? Essa menina para você? Aí eu falei: não, ela tem mãe, tem uma mãe que gosta dela, tem um pai que gosta dela, tentando anular a agressão que ele estava fazendo à criança, né? É quase dizer bem assim: ó, o bicho papão vai te pegar, o homem do saco. Quando eu era criança era o homem do saco que ia pegar a gente na rua. Então quando ele faz isso, aquilo eu sei que está agredindo a criança. Aí depois, em outro momento, falou a mesma coisa. Eu tive que repetir: não, ela tem uma mãe que gosta dela, ela tem um pai que gosta dela. Então, o tempo inteiro, Adara, quando a gente tem essa compreensão, nós vamos ouvir essas barbaridades, sabe? Nós vamos ouvir coisas terríveis. E o gênio da criança, que já está construída? E se ela tem sentimento de rejeição no mapa natal dela? Porque ela teve rejeição na gestação, né? A mãe não queria. Então, você entende? Nós somos conscientes, mas nem tanto, porque tem a consciência do outro ser lá. Nós nunca sabemos tudo. Por mais que a gente entenda de todos os mapas celestes, tudo sei o que, tem um buraco novo ali na estrada que você vai bater com o carro e vai capotar, ou vai quebrar o eixo, ou vai estourar o motor. Que a divindade organiza tudo, e nosso ser não é Deus. Nosso ser é conduzido para viver uma história. Sem culpa, mãe. Sem culpa. O que é que eles precisam de dados? O mapa. Bem, o mapa astrológico precisa de data, hora e local de nascimento, né? Quando eu mudo para a Amazônia, meu mapa muda. Meu mapa natal não, mas meu mapa de deslocamento muda. Então, muitas vezes é bom saber a pessoa no lugar que ela vive, né? Não, eu vou fazer uma viagem. Eu vindo de Vitória até a Amazônia, até Alter do Chão, de carro, eu passei por um local que me deu medo que não é normal, sabe? Que medo que não é normal. Me deu medo, bateu um medo, uma sensação assim: meu Deus, se o carro quebra, já andei 4, 5 mil quilômetros. Não tive esse medo, porque ali eu estava com medo. Aí eu anotei esse horário, esse lugar mais ou menos que eu passei. Quando eu parei no hotel para descansar, eu calculei lá, o Saturno estava exatamente em cima do meu ascendente. A Denete nasceu com Saturno conjunção com ascendente. Como é que foi o parto dela? Foi um parto demorado, sofrido, doído, teve que ser puxado, né, a ferros, antigamente falava, puxado a ferros, né? Então, nascer para ela foi assustador. Na astrologia, a gente vai ler livros antigos, vai dizer bem assim: o espírito não queria nascer. Isso não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas é dizendo assim: a criança que nasce com isso, nasce com um medo muito grande do futuro. O que eu estava com medo? Do carro quebrar num lugar ermo, do carro quebrar, de ter um problema e não ter o quê? Apoio, segurança, que é Saturno. Saturno é o que nós estamos vendo desde 2019, final de 2019, uma condição monstruosa em Saturno, em Capricórnio, que é regido por Saturno, Saturno também em Capricórnio, Saturno em condição Plutão, Saturno em condição Júpiter em Capricórnio, que causou o caos que fez a humanidade. Qual a sensação que a gente tinha? De desproteção, de não ter o futuro com muita clareza. Mas algumas pessoas podem ter aspectos astrológicos bons e se deram bem nisso, outras não. No meu caso específico, essa grande condição caiu na minha casa 12, e eu morando num barco proibido de ir na vila. Só podia ir
para fazer compra e voltar para o barco. Tinha guardas com metralhadora para não deixar ninguém andar na rua. Imagina. E eu passei sabendo que ia ser um período de reclusão. Passei, velho. Agora, graças a Deus, em abril acaba essa reclusão. Em maio passado acabou uma parte da reclusão, que Júpiter saiu da minha casa 1, e agora é Saturno que está saindo da 1. E quando foi Júpiter que saiu da minha 1, que é a casa da solidão, a 12, a casa 1 da personalidade. Foi quando eu fui aí, dei palestra, viajei pelo Brasil, conheci um monte de gente, fui lá testar a minha aeronave, e agora estou indo buscar, mas com Saturno passando no ascendente, saindo da 12 indo para 1. Olha, isso é maravilhoso, tá? Vamos lá para a próxima questão. Fazer agora a análise ao vivo. Recebemos os dados, né, de uma mãe e uma filha, agora há pouco, e a gente vai fazer essa análise agora. Nós vamos usar esse caso como um exemplo, né, de conexão do universo entre a mãe que nasce e a filha que nasce. Eu não quero aqui expor ninguém, não é essa a finalidade, é de ajudar a compreensão. E aí, quando a gente coloca o mapa da mãe na tela, você pode por aí dar o mapa da mãe na tela. A mãe tá aí. Então a mãe nasceu com a Lua, e é fácil vocês verem a Lua. Nasceu com a Lua, conjunção com Marte. Lá embaixo tem Marte. Marte e Lua juntinhos. Qual o signo? Aquário. Meu Deus, essa mãe, ela é espivitada. Ela não aguenta ninguém segurando ela. Ela quer liberdade, ela quer viver, ela quer sair, ela não consegue ficar presa a uma rotina, a uma estrutura de repressão. Ela quer ajudar os pobres, fracos e oprimidos. Ela quer fazer tudo que dá na cabeça com liberdade. Então, essa mãe, na gestação, vai querer alguém mandando nela? De jeito nenhum. Não vai querer que alguém se intrometa na gestação da criança que vai nascer. Aí, nós vemos que ela tem também Vênus em Gêmeos. Vênus em Gêmeos adora conhecer gente, adora sair, adora dançar, adora se movimentar. Mercúrio em Gêmeos adora falar, conversar, interagir. Mercúrio em harmonia com Urano. Meu Deus, uma mente rápida, veloz. Essa pessoa, que é a mãe que nós estamos analisando, ela vive uma vida mental, a mente toma conta dela, porque ela precisa de movimento de gente com ideia, criativo. Ela começa a fazer qualquer coisa, e aí na hora que ela pegar um negócio da gaveta, ela quer arrumar a gaveta, tá cheia de bagunça. Ela acha um negócio, fala, isso aqui vai ser bom para isso, aí pronto, já deixou a gaveta lá de lado e vai cuidar de inventar outra coisa, porque já foi estimulada. Olha isso aqui, eu encontrei isso, era o que faltava lá para montar o não sei o quê. Então é uma inquietude mental que impede a rotina, impede a paciência. E nasceu com Saturno, essa linha vermelha pesada aí, ó, no meio, que é o conflito. Nasceu com Vênus em oposição a Netuno. Nasceu com Saturno em oposição a Júpiter. Essa pessoa nasceu para questionar, ela não admite ninguém mandando nela. Ela quer estar sempre buscando, com teimosia, a sua forma de viver. Parece que teve um pai que era herói e ao mesmo tempo era bandido, porque o pai fala uma coisa, mas não cumpre. Tá? E aí ela vai ter tendência a desafiar tudo na vida também, mas sempre muito mais alegre, brincalhona, dando nó em pingo d'água para conseguir o que quer. E tem a fantasia do amor perfeito, o amor ideal, e aí cria desilusões. Então coloca o mapa da filha agora.
aí. Pô, olha que mapa, já começa com as linhas azuis formando uma pipa. Isso é maravilhoso. Se a mãe é falante, comunicativa, expressiva, não sei o que, vai nascer uma criança boboca? De jeito nenhum. Aí nasce uma criança com Saturno em Gêmeos, que é a pessoa que tem um poder de articular, vender, interagir com pessoas. Mercúrio em Libra, que é a pessoa que tem uma capacidade mental de ver o que é equilibrado, o que não é equilibrado, de lidar com as pessoas, de gostar de estar com as pessoas. Vênus em Libra, uma menina vaidosa desde pequenininha. A Lua em Leão, meu Deus, minha mãe é do caramba, minha mãe é X, e minha mãe chega no lugar e aparece, a minha mãe, pra ela, a mãe é um brilho, né? Pra ela, pra filha, porque a mãe chega, daqui a pouco tá dando nó em pingo d'água. Então, essa criança nasce para ter um desenvolvimento imenso. E nasce com autocrítica também muito grande. Nasceu com Sol em Virgem. E olha o Sol, tem uma linha vermelha. O Sol é esse círculo com um ponto no meio. Tem uma linha vermelha com Plutão que está lá em cima, em Sagitário. Essa linha vermelha que liga o Sol aí. Sol e Plutão. Sol e essa linha vermelha que liga esses dois indica que ela nasceu para ter um conflito com o pai, nasceu para brigar com o pai, nasceu para romper com o pai. Ama o pai, mas tem que brigar com esse cara, porque esse cara não tá certo. Tem algo errado nisso aí. E aí eu quero, assim, licença a essa mãe, licença a essa filha, para usar um momento astrológico dificílimo que ocorreu na vida das duas, programado pela divindade muito antes da gestação começar, porque tudo é uma engrenagem. Deus não pensa, se Deus pensar, ele é temporal. Se Deus pensar, ele tem que decidir. Deus não precisa decidir, tudo está em ordem, dentro da ordem dele. Então, eu vou pedir licença porque houve um momento astrológico que traumatizou a mãe e filha, uma relação tensa. Em 2010, 2011, a filha estava vivendo um momento astrológico de decepção, desilusão com a mãe. Estava vivendo um momento de depressão, de sentimento de superproteção negativa e até mesmo de um sentimento de vontade de romper. A mãe estava frágil demais. E no mesmo momento, a mãe estava vivendo um ciclo de injustiçamento. Eu estou vendo o mapa aqui, por isso que estou olhando para o lado de cá, que minha tela aqui está aqui ao lado do computador. Então, um sentimento de injustiçamento, um sentimento de abandono. Isso é muito sério. Tá? Então, é um momento a ser analisado com carinho, porque mexeu com a estrutura da mãe e filha esse período. Mas são pessoas mentais, são pessoas com a capacidade de desenvolver soluções de ideias maravilhosas. Eu estou aqui à disposição para ajudar, caso seja solicitado. Tá bom, Adara? Minha bateria aqui já deu sinal que está acabando. Tá bom? Então, um beijo, foi maravilhoso estar aqui com você. Vamos marcar outro dia para a gente dar continuidade e atender mais pessoas, tá bom? Vamos sim. Um beijo a todos. Tema também, estamos abertos. Isso. Estamos aí, aqui com essa conexão, agora com o vencedor, com essa conexão, está maravilhoso, tá bom? Muito bom. Um abraço a todos e vamos para a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.